Dani, quando a gente fala dessa sombra, né? Isso me recorda, me lembra, me conecta ao Abraço com a Sombra, ao seu livro, que por isso que eu escolhi fazer com você, para que a gente pudesse justamente trazer um pouquinho para as pessoas do que representa essa sombra, né? O que está atrás desse feminino, que dificulta que muitas vezes a gente consiga expressar a nossa essência em função de tantos mitos, tantas dificuldades que as mulheres têm de enxergar, muitas vezes, a sua própria competência e lidar com ela. Que tal? Sim, esse é um tema, né, que a gente está numa semana fundamental, onde a gente precisa encontrar a nossa humanidade, encontrar os nossos processos, aquilo que ainda está encaminhada. E hoje eu também me convidei, e a cada post que eu faço, sempre a começar em mim, a reflexão é para mim, né? E aí eu compartilho isso para o mundo, para que a gente possa sentir junto, porque sentir junto faz toda a diferença, né, Rosana? Faz. Então, assim, o que eu convidei cada um, né, a se perguntar eu estou nesse caminho, abraçando a minha humanidade, abraçando esses meus processos, esses meus aindas. Agora, eu posso também já abraçar aquilo que já é aquisição, aquilo que já está em mim, eu posso celebrar, né? A gente sabe que o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, é uma data difícil, que teve um início político muito delicado, né? Várias origens históricas possíveis, mas sempre algo ligado a uma reivindicação, e a gente sabe que isso tudo tem esse lugar incrível e importante. Ao mesmo tempo que a gente olha para esse copo meio vazio, né? Que foi de muita dor, de muita lida, de muita contestação, a gente pode olhar também para aquilo que já foi conquistado, para a beleza de ser mulher, para a alegria, né, de viver todas as possibilidades que essa condição nos traz. Né? Eu posso, por exemplo, celebrar o meu corpo, a minha expressão, a minha voz, o meu jeito de ser como mulher, como esposa, como mãe, né? Aquilo que já é aquisição em mim, porque toda sombra traz uma luz correspondente. O que é sombra? É aquilo que a gente ainda não viu, aquilo que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não acessou. E, obviamente, né, muitas vezes isso se mostra como conflito, muitas vezes isso se mostra como algo que está em processo. Agora, conforme a gente olha, observa um pouco mais, com humildade, com calma e com tranquilidade, a gente atravessa esse lugar e aí a gente começa a acessar, né, os talentos e as possibilidades que esse encontro com a sombra nos traz. Porque quando eu entendo que não é maldade obstinada, mas que antes é algum nível de ignorância, algo em mim que está machucado, algo em mim que precisa de mais cuidado, que precisa de autoacolhimento, que precisa ampliar o olhar, aí a gente começa a perceber, sabe, que é humano, somos humanas, estamos encaminhadas e como humanidade, né, a gente está crescendo junto. Porque uma coisa que me chamou a atenção quando você marcou essa live comigo é que você colocou o princípio feminino. Porque uma coisa é a gente olhar para o Dia da Mulher e para o que é ser mulher. A outra coisa é a gente olhar para a força do feminino ou para o princípio feminino que está em mulheres e homens. Né? Eu queria até entender um pouquinho da sua ideia, da sua proposta, quando você trouxe isso essa semana, para a gente poder passear por aí. Eu pensei que muitas vezes, né, primeiro eu acho, eu queria até dizer uma outra coisa também sobre a sombra que eu acho interessante, que vejo um mito nela quando se trata de sombra, que as pessoas ficam muito achando que apenas fica na sombra as suas dificuldades, aquilo que você não vê em você, que você precisa perceber, o que precisa ser trabalhado, e muitas vezes está na sombra coisas positivas, capacidade, o quanto você é bom, o quanto você tem uma certa competência, que você não agrega ela ainda, né? Então, eu acho que isso toca muito a mulher, porque eu acho que muitos mitos passados que a gente viveu sobre uma, vamos dizer, sobre uma visão social, fez com que a mulher
não percebesse, né? Porque se sombra é aquilo que eu não percebo no meu consciente, ela deixou de perceber essa possibilidade que ela tinha dentro dela de poder ser ela, a ser essa sensibilidade, essa essência feminina. Claro Uhum. que isso remete também ao masculino, porque na minha concepção nós vivemos numa era, que aí vem o convite do tema, numa era onde a gente vai perceber que o desenvolvimento do feminino, ele também abarca o desenvolvimento do masculino, porque à medida que a mulher vai ganhando mais espaço com ela mesma, o homem também vai se recompondo para poder vivenciar essa, né, essa possibilidade de crescimento. Quando a mulher sai mais para trabalhar, o homem começa a ajudar mais em casa, né? E começa a criar mais os filhos. Então a gente vai percebendo a ampliação também dessa sensibilidade no homem, à medida que vai quebrando essa linha de isso é do homem e isso é da mulher. Quando começa a se misturar, aí a gente começa a perceber que ambos podem trazer à tona, porque enquanto era negado a competência feminina, era também negado ao homem poder trazer essa competência, essa sensibilidade feminina, porque, peraí, isso também não é meu, isso não é coisa de homem. À medida que isso foi se rompendo com o passar do tempo, está se rompendo, porque, claro, em alguns continentes isso está um pouco mais desenvolvido, em outros ainda não, a gente vai perceber que o homem também está ganhando. Tudo bem que ele possa ter se sentido um pouco perdido no começo, mas ele também está ganhando um espaço para ele poder navegar naquilo que era negado, que estava na sombra dele, que era a sensibilidade. Então, Uhum. eu acho que isso é um ganho que não é só da mulher, porque eu vejo muitas bandeiras feministas ou feminina, que seja, né, para isso não ser muito discutível, trazendo essa necessidade de a mulher. É como se a mulher precisasse do homem perder um espaço para a mulher poder entrar. E eu não vejo isso, eu vejo que a mulher tem o espaço, ela não precisa competir com o homem, ela tem o espaço dela. Mas enquanto a mulher ficar buscando se comparar ao homem, fazer o trabalho como o homem faz, dirigir uma empresa como o homem dirige, ela ainda não ganhou espaço. Ganhar o espaço é entrar nessa essência, na originalidade dela. E para Uhum. isso, eu acho que o homem vai caminhar junto. É uma grande possibilidade de se desenvolverem de uma vez por todas, vamos chamar assim, né? Então, Sim. essa era a proposta. Uhum. É uma proposta maravilhosa, porque a gente, né, mulher ou homem, perceber como se dá essa dinâmica desses princípios feminino e masculino dentro da gente é algo muito bonito, é algo muito. E é um estudo complexo, é um estudo profundo, porque muitas vezes, até por conta das demandas aí da vida, para nós mulheres, nós também adotamos uma postura muito masculina, né? Isso. Aquele pensamento linear, eu vou produzir, eu vou ganhar a vida, dentro do contexto das constelações familiares, mamãe, eu farei diferente, eu vou vingar você, eu vou vencer na vida, eu não vou ficar no lar. Então tem uma série de coisas que aconteceram no nosso contexto cultural como um todo que realmente foram um fruto aí do zeitgeist do momento que a gente estava vivendo em sociedade, né? E naturalmente, conforme essa dança, como você bem colocou, uma mulher e um homem, a mulher foi se reposicionando, o homem também foi se reposicionando. Hoje a gente vê muitas mulheres trazendo histórias de conflito que estão muito fortes, muito empoderadas, muito capazes financeiramente e sentindo seus companheiros perdendo algum nível de potência, algum nível de se sentindo despotencializados em diversos níveis, né? E as mulheres pensando, poxa, mas agora o que eu faço com isso? Né? Isso é algo que nos aflige coletivamente, como a gente ainda tem, né, ainda muito machismo e muitos homens ainda atuando de uma forma abusiva. Dentro dessas dinâmicas e dessa dança, o que tem na polaridade desse encontro, e mesmo que seja entre duas mulheres e entre dois homens, existe essa combinação desses princípios feminino e masculino no encontro de qualquer casal, é um encontro de polaridades. Quem faz esse estudo que me ajudou muito a ampliar minha mente foi o Andrei Moreira.
Porque como o Andrei Moreira ele é homoafetivo, ele sempre conseguiu observar com mais liberdade, fora daquela caixinha prescrita nossa, de que a mulher é o feminino e de que o homem é o masculino. Então, ele vivendo essa relação com o marido dele, né? E observando diversos outros casais, ele pôde ver que, a depender da dinâmica familiar, e estrutural e psíquica de cada componente, no encontro de dois, tem sempre essa dança. E isso pode se modificar ao longo da vida, isso às vezes alterna, é lento essa alternância, mas ela pode ocorrer, né? O que importa é a gente entender como que isso se encaixa e cada casal vai encaixar de um jeito e a gente conseguir transcender a, os quadradinhos dos acordos, né? Porque, por exemplo, alguém chega e fala, poxa, eu sou mulher, mas eu adoro estar dentro de casa. Eu adoro cuidar dos meus filhos. Será que se isso é consentido e se isso é conversado entre o casal, ela está se encaixando no modelo das antigas ou ela está sendo submissa, entendeu? Ou se o homem quer ficar dentro de casa, quer dizer que ele está sendo fraco? Quer dizer que ele está sendo despotencializado? Como é que é isso? Aí a gente vai percebendo que a gente está super agarrado, naturalmente, dentro da nossa humanidade, aos estereótipos, né? Aos entendimentos, né? De que culturais daquele período e que nos limitam. Então, o autoconhecimento e o diálogo entre o casal é aquele ponto de mutação onde a gente vai perceber cada um atuando dentro daqueles acordos e conseguindo transcender esses rótulos, né? E encontrando na conversa, no acordo mútuo entre dois adultos, aquilo que vai se estabelecer com o equilíbrio, porque é uma dança de equilíbrio entre essas polaridades, né? E a gente sabe que o feminino, culturalmente, né, ele vem sendo, ao longo da história, suprimido por um movimento muito masculino, do planeta como um todo, desenvolvimentista, a indústria, e que fez muito bem, que avançou em muitos aspectos, né, a nossa civilização, porém, dentro de um equilíbrio dinâmico, como se a gente pensar, por exemplo, num mobile, né? Se tendeu demais para cá, a gente precisa encontrar um reequilíbrio. E a impressão que eu tenho, pessoalmente, com relação até o que a gente está vivendo nessa pandemia, é como se fosse uma desaceleração compulsória que está nos jogando para dentro de casa, que está nos jogando para esse recolhimento, né? Em certos aspectos, porque em outros a gente está acelerando também, mas que nos faz entrar mais em contato com esse lado, né, do princípio feminino, que é um princípio que regula, que, gente, tirem, né, vamos descolar um pouquinho, feminino de mulher, tá? Do princípio feminino desse estudo, que é algo que é mais ligado à reflexão, ao silêncio, à espera, à observação, ao acolhimento, né? A gente fala do yin e do yang, né? É o lado mais yin, é o lado mais meditativo, né? É o lado que é mais voltado para a conservação da vida, é aquele que espera e observa, né? O que é o princípio masculino? É aquele que faz, que age, que tem uma ação muito forte. Não é o homem, tá? Vamos deixar bem claro isso. É o princípio que está em movimento, que está empreendendo e que vai para ação e que se move e que está em todos nós, né? Então agora é o momento em que a vida tem nos chamado para dar aquela desacelerada, né? E viver Acelera. talvez um reequilíbrio desse feminino na sociedade. Um reequilíbrio mesmo, e eu penso que muito da complexidade, muitas vezes a mulher está achando que essa valorização vai vir do homem. Então, o homem precisa, a sociedade, torná-lo igual. E eu vejo que dentro das crenças da própria mulher, ficou desacreditado esse feminino. Porque o que dá certo é a ação, é ser masculino. É o que ganha dinheiro, é o que tem sucesso, é o que chega alto nas empresas, né? Com algumas exceções hoje, mas ainda são exceções. Então, a própria mulher, eu acredito,
precisa começar a quebrar esses paradigmas de que essa parte, por exemplo, feminina, esse contato com o filho, esse contato, como você disse, um retorno para dentro, para casa, contemplar a sensibilidade, né? Hoje, com essa necessidade de solidariedade que está sendo necessário, as pessoas ativam muito de se doar, de poder escutar, de poder abraçar online, mas poder abraçar, de poder acolher, né? Então, há um desenvolvimento, uma chamada para esse desenvolvimento maior do que antes. Mas eu vejo que muito ainda está ligado à perspectiva do que a mulher precisa olhar como origem, porque esse desprezo anteriormente do masculino à sensibilidade fez com que a mulher fosse engolida, né? E o masculino, dentro dessa força masculina, fosse o sucesso. E hoje eu vejo que mesmo a mulher percebendo que ela tem competência para o sucesso, ela ainda está aficionada que o sucesso é só essa energia que vem do masculino e não essa energia que vem do feminino. Então, ela ainda vive essa dúvida. Como você disse, será que eu ficar em casa eu vou ser bem vista? Ela ainda se sente menor por gostar de certas coisas que não são esse mundo do masculino que foi representado para ela própria, do que representa sucesso. Porque sucesso, na minha opinião, é você ficar bem com você. Esse é o grande sucesso. Sim. É você se realizar nas coisas que você escolheu e você fica bem nisso. Então, o sucesso, ele não está num modelo que foi criado social, ele está no que você encontra. Se o seu sucesso é pintar, porque você se sente ótima pintando um quadro, você tem sucesso. Então, você trazer essa essência. Então, eu acho que é primordial, além da gente ganhar, a mulher ganhar a percepção das competências, tirar essa percepção da sombra e perceber, validar que ela pode. O segundo ponto ela pode ativando aquilo que está mais, vou ser redundante, ativado nela, que é o psiquismo feminino. Na maioria das mulheres, isso está mais ativado agora, nesse momento, o feminino quando você está mulher. Ou quando você está homem, ativa-se mais um lado. Então, aproveitar essa ativação e validar, porque é uma experiência para o ser humano viver haver esse equilíbrio, como diz Jung, né? A gente precisa, para nos individuarmos, nós precisamos de ambos, da ânima e do ânimos, mas, de alguma forma, a gente também precisa validar essa sensibilidade, esse feminino, como sendo algo fantástico. E aí eu vejo que há essa confusão. Para ter sucesso, eu preciso ativar o meu masculino e não o meu feminino. E eu acho que a gente precisa ativar ambos. Uhum. É uma dança, né? Uma dança interior. Por exemplo, eu vivi muito conflito com o meu feminino ao longo da minha vida adulta, depois de casada, depois que eu fui mãe, porque eu tinha exatamente essa fala, né? Mamãe, vou te vingar, aquela fala secreta que a gente não sabe, só quando a gente começa a fazer curso de autoconhecimento que a gente vai encontrar, né? Eu vingarei, eu farei, né? Farei diferente, vou fazer por você o que eu sinto que você não fez. Né? Então, assim, comecei a trabalhar muito nova e fui me desenvolver no mundo corporativo e trabalhar em grandes jornais, em grandes empresas multinacionais e fui. Até que chega numa hora que você começa a ter sintoma. Sintoma espiritual, sintoma físico, sintoma emocional. Nas suas relações, isso começa a atrapalhar bastante. E aí eu comecei a entender que eu podia viver o meu próprio destino, a minha própria realização, que minha mãe não precisava ser redimida por mim, porque ela já era perfeitamente como ela é, e perfeita no sentido de ela era o destino dela, a vida dela, comum e imperfeita exatamente como ela é, mas assim, eu não teria que consertar nada nesse sentido, né, de perfeição que eu me referi. E que eu poderia estar livre para viver o meu próprio destino, quanto mais eu não interferisse, não quisesse salvar ninguém lá de trás, que é esse estudo profundo das constelações familiares, né? E aí eu precisei ir me despindo
de muitos preconceitos que eu tinha com relação a eu cozinhar, a limpar, a cuidar da casa, né? A questão da maternidade, a questão da depressão pós-parto que vem. Quando você está tão desconectada assim do seu feminino, isso aparece em tudo. Isso aparece na sua fertilidade, isso aparece na sua gravidez, isso aparece na sua sexualidade, isso aparece no seu pós-parto, isso aparece na cama com o marido, isso aparece na forma como você se sente cansada ou não lidando com os filhos em casa. O bicho pega quando a gente está desconectado da nossa fonte, né? E aí vem essa pressão e essa necessidade. Pera, o que eu estou fazendo com esse feminino? O que eu estou pensando? Por que eu estou achando que eu sou menos? Que crenças são essas? Da onde vem isso, né? E é muito maravilhoso quando a gente consegue se abrir para fazer novas releituras. E hoje em dia, né, o prazer e a pandemia, assim, eu já estava me sentindo, né? É muito engraçado isso. O Rossandro falou isso esses dias. Eu estou me sentindo tão curada. E quando você vem, pá, a vida te dá uma rasteira e fala assim: como é que é? Eu Curado? entendo. Oi? Ô, dó, né? Sabe de nada, inocente. Aí vem a pandemia e você tem que fazer isso de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, durante meses seguidos, sem ter auxílio doméstico, porque no começo a gente chegou a ficar 7 meses aqui, a gente só tem diarista, segunda e quarta. Eu com 3 crianças pequenas em casa. Gente, eu passei 1 mês e meio fritando, Rosana, eu fritei, assim. Eu Como me lembro assim? daquela live que Né? a gente fez juntas, Ah, no TV7, que você falou isso. foi. E foi, acho que foi quando a gente se conheceu. Foi. E como curou, e como hoje em dia ficou mais leve. Por quê? Porque foi posta à prova. Passou em revista interior mesmo, eu tive que encontrar coerência com a fala, na ação, entendeu? E isso não se resolve, não tem um lugar idealizado e perfeito de cura completa. A gente, cada dia que a gente responde uma pergunta, a vida traz novas outras, né? Cada dia. E E eu acho que esse cada dia também, ele vai, se a gente acionar essa sensibilidade, que eu acho tão peculiar, tão gostosa da gente viver, você vai perceber, você sai desse lugar de, muitas vezes as pessoas escrevem, pandemia maldita, essa coisa horrível, que eu entendo, né? Tem muita gente vivendo dores horríveis. A gente aqui no projeto, nós estamos atendendo muitas pessoas, né, do Covid, as pessoas estão enlutadas, a situação é muito complicada, as pessoas que fazem parte do meu curso me escrevem isso: Rosana, como eu saio dessa, como eu saio dessa, e a gente percebe o desespero que as pessoas estão vivendo, mas aí eu penso, sai desse lugar, usa essa tua força, a força do feminino, a sensibilidade, e pergunta: o que hoje, o que que a vida está esperando hoje de mim? E vai vivendo um dia, outro dia. Hoje é limpar porque eu não tenho mais a secretária, auxiliar, então tudo bem. O que vocês estão fazendo aí agora, eu faço há 22 anos, vou fazer 23. Não, há 23 anos. Porque aqui nos Estados Unidos, a gente não tem pessoas que vêm toda semana, nós temos pessoas que vêm todo mês. Então a e gente olhe lá, né? fazia isso e olha lá, não, a maioria das pessoas nem tem isso. Mas que seja uma vez por mês, a cada 15 dias, algumas pessoas têm, outras uma vez por semana, se tem muitas crianças, é uma possibilidade, mas não é uma coisa que as pessoas possam ter com facilidade, é um sacrifício. Então, para a gente aqui, essa parte já estava bem resolvida, porque são muitos anos. Mas eu vejo o quanto, quando você volta para esse trabalho, como a gente conflita se isso é digno, porque como isso não era valorizado pela sociedade, a gente não tratava isso como digno. Isso não era valorizado, era você ter um cargo importante. Então a mulher está atrás do cargo importante. O valorizado não era você cuidar da família, porque isso ninguém paga, isso não tem preço, isso até o pessoal nem percebe o serviço que é feito. Então, agora a gente teve que reconfigurar isso, porque o homem também passou a ajudar muito na casa por não ter ninguém, não poder chamar ninguém, e compreender também para alguns que isso era novo, que isso faz parte da vida, mas para outros, como isso é gostoso quando a gente entende o processo do porquê a gente está fazendo, porque a gente dá valor ao lar, porque a gente está cuidando das pessoas que a gente ama, porque cozinhar é gostoso, porque você sente, eu chamo de warm, né? Dá aquele cheiro de quente, como se você tivesse uma casa aquecida, aquele cheiro Uhum. gostoso, né? Que hoje
Hoje eu cozinhei o feijão, coloco naquela panela automática, mas quando eu subir, dá aquele cheiro gostoso do feijão, você sente aquela coisa de vovó, de família, de mãe, né? Então a gente vai percebendo que a gente está resgatando certos valores que a gente havia perdido, porque no meio disso tudo, no meio de ser importante não fazer nada, negar tudo isso que a mulher fazia antigamente, a gente também se perdeu. Então eu diria, ser importante é poder ser você. Exato. Isso aí, para mim, é fundamental, porque eu comecei a trabalhar essa semana aqui na minha página e no meu stories a hashtag Amo Ser Mulher. Aí no primeiro dia tinha um vídeo de duas lutadoras do UFC que estavam na final, né? Super musculosas e super tatuadas, e uma delas pegando a filhinha no colo, uma bebezinha de 6, 7 meses, assim, e abraçando a oponente com, com esse bebezinho cor-de-rosa no meio delas duas, enormes e musculosas, né? Amo ser mulher. Isso pode ser, lógico, é uma mulher, né? Como eu tenho amigas minhas que são agentes penitenciárias que colocaram aquelas fotos assim com a arma empunhada, né? Como tem uma outra, ou eu, por exemplo, sendo escritora, cada um vivendo a sua expressão, a sua individualidade. Eu penso que quanto mais a gente conseguir fazer isso que você falou, né? Que é o que o Jung nos sugere, que cada um possa se curar com as suas próprias sombras, se abraçar, entender a diversidade que habita dentro da gente, não é? Ao aceitar a minha diversidade, eu me dou o direito também de aceitar e de olhar com mais compaixão para a diversidade do outro, né? E aí eu paro de querer que as coisas sejam só de um jeito, ou de eu me forçar a ser de um jeito, ou de querer forçar o outro a ser de um jeito tal. E olha, não tem treino melhor para isso do que a gente olhar para dentro, porque quando a gente faz isso dentro, a gente consegue entregar isso lá fora de uma forma muito mais tranquila, né? E aí entender, por exemplo, como que essa mulher pode exercer o feminino dela numa empresa, como ela pode exercer o masculino dela em casa, e o homem fazer isso vice-versa, né? E a gente começar a soltar e ampliar os nossos horizontes, que eu sempre falo, não sei se você já viu esse exemplo que eu falo, Rosana, de um jardim, né? Que a beleza do jardim, a beleza da diversidade e a segurança que a diversidade nos traz é justamente quanto mais espécies diferentes tem no jardim, mais possibilidade ele tem de sobreviver, né? Quando chega uma praga e atinge um jardim, se um tipo só tiver lá e ela toda for suscetível àquela praga, o jardim inteiro morre. Quanto mais diversificado, mais a gente tem capacidade de se reinventar, mais a gente se enriquece no contato com o outro. Geneticamente, a gente sabe que as espécies ficam mais fortes quanto mais mistura tem, né? Então, é Uma muito pessoa, natural. uma pessoa colocou aqui, ó, a Fátima. Não é muito romântico isso? A realização profissional também é estruturante, compatibilizar. Então, Fátima, não é muito romântico porque não, a gente não tem que abrir mão de uma coisa para ser outra. Que eu acho que a gente viveu muito uma, depois agora a gente está tentando só viver a outra. E a gente vai perceber que o gostoso é viver as duas, é o equilíbrio. Então nós saímos de um lugar e fomos a outro extremo. Então a gente sai de um lugar onde a gente era super aplicada porque não tinha opção. A gente não podia ir para o mercado de trabalho até 50 anos atrás da forma como a gente participa hoje. Depois que a gente pôde participar, há um movimento que abomina essa outra parte, né? Quer terceirizar tudo, não quer fazer parte, muitas vezes está com a sua criança, muitas vezes se dedica só a uma coisa. Então agora é como se a vida estivesse convidando a gente, vamos unir essas duas coisas. Né? Porque aquele homem também que só viajava, que não participava, que só a mulher tinha obrigações definidas e ele não se envolvia na educação, também não era isso. Então, esse sucesso profissional, ele compromete outras áreas. Então, o importante é a gente aprender a lidar com todas as áreas. Esse é o jardim com muitas diversidades, muitas possibilidades diferentes para compor aquela beleza. E, às vezes, há um certo receio, eu percebo isso, do feminino.
E eu acho que a gente pode, da mulher, né? Eu acho que a gente pode resgatar isso através da sensibilidade, através de trabalhar mais dentro de nós o valor desse todo, não ter medo de perder mais nada, porque eu acho que está na sombra a nossa capacidade de muitas pessoas. A gente ainda está tentando provar alguma coisa, a gente não precisa provar nada. Nós somos seres humanos. Então, está implícito dentro dessa humanidade nós testarmos várias coisas, algumas darem super certo e a gente ativar isso, e a gente testar outras e, de repente, precisar de ajustes. Então, é importante que a gente fique aberto para experimentar. Mas, para isso, a gente tem que quebrar crenças. A gente tem que ter medo de voltar para trás. Ah, então eu vou perder isso. Ah, então agora... Muita gente deprime porque, às vezes... ela, como você disse, o pós-parto, porque às vezes ela pensa, só me conheço profissional. Então agora eu não estou podendo trabalhar porque eu estou aqui com esse nenê novo, né? Eu atendi uma pessoa recentemente com esse drama. Ela, uma pessoa muito ativa dentro de uma clínica, onde ela tinha uma competência muito grande com os médicos, e de repente ela se viu com o nenezinho em casa. Então ela começou a ter o pavor antes do nenê nascer, e depois, porque ela planejou ficar 3 meses fora, e com menos de um mês ela retorna ao trabalho. Não, porque precisa, porque... Por quê? Porque eu não consigo identificar esse equilíbrio entre essas duas áreas, que são super importantes na minha vida, é muito importante para mim, né? A gente se viu um pouco antes, e eu disse para ela, viva o que a vida está te proporcionando agora, que é ser mãe. Você vai ser mãe pela primeira vez, viva, né? Mas nós fazemos o quê? Criamos uma imagem da profissional e ficamos aprisionados nessa imagem de sucesso. E eu acho que há um grande medo por trás de muitas pessoas de perderem esse suposto sucesso, né? E aí eu acho que a gente volta. O sucesso é a gente viver bem, é a gente poder ser a gente mesmo, a gente poder trazer essa essência à tona, né? E assim, Rosana, tem muitas motivações sistêmicas para esses condicionamentos. Tem. Tá? Não é só crença, não. Eu acredito, aliás, que existe sim a crença cultural do todo, que promove uma pressão sobre gerações. A gente sabe que nós todos somos frutos dessas consciências de grupo também, mas principalmente do que foi interpretado na nossa infância a respeito, por exemplo, da situação da nossa mãe. Eu sempre dou esse exemplo, eu uso a minha vida como testemunho, para mim é uma vitória poder falar disso, Eu também. dessas ressignificações, né? Mas a minha mãe, ela foi aos 18 anos concursada num banco no interior do Rio de Janeiro, muito novinha, né? E ela foi trabalhar como caixa do banco. E era lá em Resende, no Rio de Janeiro, pagava o salário dos cadetes da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras. Aí um dia, né, esse homem lindo entrou para receber o salário, era meu pai. E foi lá se atender com ela e esperou ela sair do banco, pediu em casamento. E naturalmente ele falou, ok, você deixa aí, né, o banco, deixa seu trabalho e vem ser minha esposa. Porque era o que acontecia na época. Era o esperado, né? Era, enfim, o que ela escolheu e ela tranquilamente foi e se entregou para aquilo com todo o coração, né? Aí vem a gente e faz as nossas leituras de acordo com a necessidade também de cada um, porque não sou só eu de filha, outros irmãos meus fizeram outras leituras. E comigo era muito assim, não, eu vou vencer na vida, eu vou me virar sozinha, eu não preciso de ninguém, eu vou fazer e vou acontecer. E aí o que veio depois, né? No estudo das constelações familiares, começa a aparecer a necessidade desse feminino, começa a aparecer a necessidade na vida de casal, começa a aparecer a necessidade na lida como mãe. E aí eu comecei a perceber que tudo que eu precisava era ter coragem de me entregar para a relação, que foi a grande força da minha mãe lá atrás. Então, ao negar isso, eu pude olhar, ao invés de eu julgar minha mãe como, foi submissa, foi isso, foi aquilo, largou, se entregou e depois o que aconteceu? Entende?
A gente vai criando essas narrativas tentando justificar, e quando eu vi o remédio exato que eu precisava, tinha sido a grande força que ela teve lá atrás. Sem heroinizar nem nada, e nem desprezar a minha caminhada de negação até então, porque eu também colhi imensos louros desse meu emaranhamento. Eu tive muito sucesso profissional, eu desenvolvi grandes forças nesse processo. Eu consegui desenvolver uma imensa independência, inclusive apoiar minha mãe financeiramente hoje. Então a gente não se desfaz dos nossos emaranhamentos e das nossas trilhas de confusão e de compensação de sistemas. Mas lá pelas tantas, a gente começa a perceber que o volume está muito alto e que o que eu preciso também é olhar com uma imensa dignidade para a vida dela, do meu pai, exatamente como foi. E graças a esse encontro, esse jump que ela deu, eu nasci. Então, quem sou eu para discutir isso? Né? Exato. E eu venho de uma família que a história foi oposta. Minha mãe muito dedicada às duas filhas, até mais ou menos os meus 15 anos, entre 13 e 15 anos, quando a gente sai do interior, onde minha mãe era uma dona de casa, e a gente vai residir na capital, fomos para São Paulo. E em São Paulo houve uma necessidade. Meu pai, que era gerente de uma empresa grande, perdeu o emprego porque aquele local fechou. E meu pai vai para a capital, porque encontra um emprego mais fácil na capital, porque o interior estava difícil. E aí minha mãe, para ajudá-lo, começa também essa busca do trabalho. Eu tinha entre mais ou menos entre 13 e 15 anos, quando a gente ficou muito chocado com a sensação de abandono que minha mãe criou, porque minha mãe tinha que trabalhar. E nós começamos a ter que ajudar na casa, né? A gente estudava, mas ajudava, arrumando a mesa, a outra lavava a louça, a gente tinha os afazeres que antigamente a gente não tinha, mas nós fomos assistindo essa mãe decolar, né? Minha mãe resolve aos 42 anos, que naquela época 42 anos era muito mais velha, ela resolve estudar e ela passa por todas as etapas para reconquistar, terminar um colegial, entra para ser pedagoga, vai ser uma pedagoga de uma escola, e minha mãe ascende, né? Então, a gente assistiu os dois modelos também, inversos em épocas seus, mas assistimos os dois. Então, isso ficou muito importante, essa força, né? Que em um momento, quando aquilo foi necessário, minha mãe usou essa força de ser essa mulher que cuidava da casa, mas que cuidava das pessoas. Minha mãe fazia muitos trabalhos voluntários quando eu era mais criança. E depois essa mulher que desponta, que vai ganhar um lugar numa escola famosa em São Paulo, né? Assim, esses dois modelos. Então, eles foram muito importantes para o nosso desenvolvimento. Porque para que a gente não tivesse medo de ser nenhum dos dois. Porque minha mãe, depois de um certo momento, aposenta. E nessa aposentadoria, ela faz um entremeio desses dois lugares, né? Ela volta para casa, mas uma mulher que escreve poemas, que tem muita sensibilidade, que faz parte do projeto, uma mulher totalmente internada com 84 anos na internet, que segue, Ai, que sabe? linda! Minha mãe é totalmente... Ela tá no Instagram? Ela está no Instagram, Eu quero Beverley seguir. Cerqueira Leite. Você vai seguir ela. Está no Facebook também. Ela tem o blog dela, que eu criei para ajudá-la, mas é onde ela coloca os poemas. E assim, então essa jornada, muitas vezes, a gente desqualifica. Porque minha mãe nunca olhou para trás e falou assim, naquela época que eu não era profissional, porque, claro, minha mãe se realizou muito quando ela se tornou pedagoga, mas minha mãe nunca olhou para trás para falar que foi ruim. Né? Eu lembro que a casa era equipada, mas ela tinha um quartinho no fundo que tinha um fogão de lenha. Ela tinha um fogão normal na casa, mas era da cultura fazer doce de abóbora, fazer umas coisas, porque a gente morava no interior. E minha mãe achava que isso tinha que se manter naquele período, porque era mais gostoso. Então, minha mãe teve um certo posicionamento naquela época, de uma certa força de ativar aquilo, né? E eu acho que isso, nós precisamos sempre olhar para trás para essas histórias, como você está dizendo, e trazer essas histórias como os nossos ancestrais, as possibilidades do que a vida nos tocou. Então, eu acho que sair de modelos, né? Minha mãe é vaidosa, a gente até brinca com ela, que é mais vaidosa que a gente, mas é um autocuidado que ela foi tendo com ela nesse período, porque ela foi percebendo esse valor que ela tinha, né?
Então, eu acho que é lindo nós olharmos a nossa história com esse olhar amoroso, sem críticas. Não há nenhuma crítica em relação ao que meus pais fizeram, né? E mesma coisa, meu pai não foi essa mesma trajetória, mas uma trajetória muito bonita. Então, é importante que a gente se torne ligado à nossa história, porque isso também faz com que o nosso feminino se desponte, porque a gente começa a valorizar tudo aquilo que foi jogado para a gente no sentido de energia, de amorosidade, né? Eles despenderam muito esforço para nos dar certas coisas, né? Minha família, por exemplo, que não vinha de uma condição financeira muito alta, então despendeu muita energia para poder proporcionar para a gente certas coisas. Então, eu acho que quando a gente valoriza isso, nós começamos a sair da sombra em certas coisas que a gente não vê, porque não lembra mais, porque não faz mais parte da nossa história, porque não sabe detalhes, né? Eu viro e mexo, estou sempre sentando com minha mãe, perguntando, mãe, como era mesmo? E como é que vocês faziam? Eu sempre gosto de buscar detalhes para que a gente possa emendar, não é como uma coxa, buscar emendar para entender o que, que a gente sentia, como a gente fazia. Às vezes eu volto e pergunto sobre mim mesma. Mas como é que eu fazia, mãe? Você se lembra? E é sempre tão gostoso. Então, eu acho que olhar para essa infância ou para como os nossos ancestrais valorizaram certas coisas é um ato muito importante, porque traz essa sensibilidade à tona. A gente sai dessa coisa muito racional e a gente mergulha nesse amor divino que essa gente nos deu. Eu sempre brinco e falo, meu pai teve um período que ele andava de charrete e assim, era uma coisa de interior, mas acontecia, né? E meus avós, eles foram maquinistas, os dois de trem. Então, assim, são coisas que eles viveram que a gente vive hoje no ar-condicionado porque eles fizeram alguma coisa que proporcionou melhora no mundo, como todas as outras pessoas também. E a gente hoje bebe dessa fonte, né? De andar num carro, de a gente ter períodos muito mais confortáveis do que eles tiveram em nome da gente, né? Então, eu acho fundamental termos esse olhar gostoso para a nossa história. Muito bom. Exatamente. E uma coisa que eu acho bem interessante também é a gente conversar, não sei se é o seu desejo, mas a gente falar um pouco para as pessoas como entrar em contato com esses aspectos, né, que estão incomodando. Porque em time que está ganhando, ninguém precisa mexer, né? Mas aonde que o calo está apertando? E normalmente eu gosto muito de usar uma frase que eu digo assim: quando a relação está pesada, é porque eu não estou no meu lugar, né? Ou eu perdi a minha voz, ou eu não estou sabendo exercer a minha escuta, ou eu não estou dentro da hierarquia familiar no lugar, por exemplo, de filha em relação à mãe e minha mãe e meu pai. Ou eu não estou de adulta para adulto, né, com o marido ou com a esposa, ou eu não estou conseguindo me manter como mãe dos filhos. Em geral, quando o negócio começa a ficar muito arrastado, muito pesado, aí a gente vê, né, que nós mulheres, com o nosso feminino, em geral, está tendo algum nível de deslocamento desse lugar interior, que é isso que você falou, eu ser eu mesma. Eu ser eu mesma. O que que é eu ser eu mesma e eu cumprir, né, a minha alegria de ser eu mesma e estar no meu lugar dentro das hierarquias familiares, né, e das minhas lidas do cotidiano. E aí, quando a gente começa a perceber peso, tô arrastando, tô me sentindo o tempo inteiro cansada, ou inadequada, ou me sinto julgada, ou me sinto culpada demais, é porque tem alguma coisa ali na sombra que precisa ser visto, com uma luz correspondente nos esperando, né? Para a gente olhar e detectar e ampliar o nosso olhar. Porque às vezes, sabe, Rosana, a gente tem uma dor mesmo, aquela dor tá ali, mas junto com uma dor, sempre vem uma grande força, sempre vem uma grande aquisição, um desenvolvimento de talentos, de possibilidades, de potências novas, né? Então não é você ignorar a dor da nossa criança ferida, que sofreu, que chorou lá atrás. Eu olho para isso, mas eu olho para o também que isso trouxe, que isso traz. E aí eu consigo
com esses dois elementos, eu consigo ampliar, né, o meu olhar. Eu não fico com um olhar tão estreito, olhando só para um lado, eu consigo abrir. E aí, com isso, vem mais leveza, vem mais equilíbrio nessa dança entre o feminino e o masculino, que a gente fala desse casamento alquímico interior. Foi até minha escrita de ontem, eu coloquei uma frase disso aqui no meu feed, sobre esse casamento alquímico interior, de eu poder conciliar, né, essa porção do feminino e do masculino dentro de mim. E olhar para a sombra, abraçar a sombra. A gente pode temer, a gente pode correr, a gente pode evitar, a gente pode querer calar a boquinha, né? Fingir que não está ali, mas aquilo que Jung e Bert Hellinger falam, né? Tudo que eu evito olhar, tudo que eu não quero ver, tudo que eu nego, tudo que eu julgo e tudo que eu excluo, se avoluma, se agiganta e quando eu vejo, está me engolindo, né? Por isso que é tão importante a gente olhar. E talvez, dentro do que você mesmo disse, nesse momento que a gente se encontra agora, talvez, ao invés de criar resistência, porque eu penso que a gente fala que aceita, mas muitas vezes a gente não aceita. A gente só fala assim, ah, tá bom, então eu aceito. E isso não é um aceito interno. É a gente começar a olhar para a dor, né, o como lidar a dor, que isso para mim é fundamental, como sendo uma possibilidade de amadurecimento, mas que às vezes quando aquilo se alarga, dói, né? Quando talvez a borboleta lá vai sair lá do casulo, aquilo meio, né? Assim, dói porque rompe, talvez o pintinho saindo do ovo, talvez também faz aquele esforço, dói, mas é uma dor que alarga, que amplia a consciência, né? Então, eu acho que a gente poderia olhar agora numa diminuição de resistência. Ao invés de você simplesmente aceitar, entenda que tudo que a vida promove para todos nós, sem exclusão, é uma possibilidade, é um passo para o crescimento. Então, olha para aquilo que está te tornando um sofrimento e pensa o que aquilo pode trazer para você para ser um crescimento. Então, se tá pesado o trabalho de casa, porque as crianças estão aí, porque não tem lugar para os dois trabalharem à distância, não tem um office na casa, existem várias coisas. Pense que talvez ficar mais juntinho possa ser o que sua relação precisa. Talvez poder ficar mais perto das crianças pode ser o que sua relação precisa. Então, olhe isso, essa dor, como uma necessidade. Não por um processo punitivo, porque não existe punição, mas sim como um processo educativo que proporciona. Então, eu costumo brincar e eu digo uma frase assim, não aceite, entenda que você não entende e que está tudo bem. Porque quando eu entendo que existe uma força maior que rege, por exemplo, como a pandemia, há uma força maior que traz algo que o humano passa, que eu posso não entender, mas eu entendo que eu não entendo, mas que aquilo tem um significado, mesmo que o meu nível de compreensão não alcance para poder explicar. Ó, gente, isso está acontecendo por isso. Mesmo assim, eu entendo que eu não entendo com alegria, com disposição, com energia. Então, Confiança. com confiança, né? Confiança que esse é um desenho da vida, que a gente não é o pintor dessa foto, mas que existe um pintor. E a gente está aqui como parte da beleza do jardim ou da paisagem que a foto está mostrando. E como parte disso, a gente compõe essa beleza. Então, não saia desse lugar. Esse é o lugar que você vai se sentir confortável. Mesmo que venha o cansaço, que venha tudo aí que todos nós podemos passar. É porque, Rosana, está muito frustrante, né? Tem sido muito frustrante para todos nós a pandemia. Então, vem cansaço, vem aqueles 5 estágios do luto, né? Vem a negação, vem a fantasia, vem o medo, a depressão, a fuga. Então, assim, eu sempre gosto de estar em contato com aquilo que se apresenta, momento a momento. Uma Exato. coisa que eu tenho aprendido é respeitar, sabe? Tipo, vem assim um profundo cansaço, descansa. Vem uma profunda tristeza, chora. Deixa se atravessar por aquilo que se apresenta, né? Que eu acho que é isso que você estava querendo dizer, de não resistir.
quebra né? barreiras, né? É que a gente tem modelos de tá dando certo, que isso não faz parte. O tá dando certo é você não sentir nada. Aí você liga para o outro e fala, tá tudo bem? A pessoa fala assim, ah, tá tudo ótimo. Quer dizer que ela não tem dor física, que ela não está passando por um problema. Ou então ela diz, ai, não, não tá tudo bem, porque meu marido perdeu o emprego. Então a gente começa a diagnosticar o tá tudo bem e não tá tudo bem, e regendo pela dor. E você pode dizer, tá tudo bem, mesmo com a pandemia, mesmo com o distanciamento, mesmo que meu marido perdeu o emprego, tá tudo bem, porque a gente está tentando encontrar recursos para lidar com isso, porque os amigos estão ajudando, porque as pessoas estão orando pela nossa família, que alguém está com Covid. Então, assim, tá tudo bem, porque nós estamos entendendo que precisamos viver isso. Então, quando eu digo eu não entendo, eu não sei o porquê, mas eu Uhum, entendo que eu preciso. Então, eu uhum, preciso entender que eu preciso. Então, quando eu preciso, eu não luto mais contra. Eu não vou mais contra a vida. Né? Por que eu estou vivendo isso? Porque a depressão, a ansiedade, as fobias, os pânicos, eles vêm de uma resistência que eu crio àquilo que a vida apresenta. uhum. Algumas coisas são resultados do que eu fiz, algumas coisas são resultados da vida, algumas coisas são resultados do que o outro fez, porque tem coisas, chove, nenhum de nós fez nada. Mas, às vezes, são coisas que o outro fez ou eu fiz. E isso faz parte também. Então, a gente largar essa coisa de tem que ser perfeito. O perfeito é quando a gente não está sentindo nada, que está tudo ótimo. E a gente está sentindo nada ativado que exija da gente um posicionamento ou um esforço maior. Não, a vida é esforço. A vida exige da gente um movimento. E a gente podia dar esse movimento com muita tranquilidade, sem criar resistência. E aí Exatamente. é o que você disse, chora quando dá vontade de chorar, descansa quando não der mais. O corpo avisa, muda, dá uma parada. Olha, eu comprei uma mesa agora aqui que eu aperto o botão, ela sobe. Por quê? Porque muito tempo sentada está sendo ruim, mexe com o meu ciático. Então eu falei, bom, peraí, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar meu trabalho. Eu trabalho assim, mas eu posso trabalhar em pé. Então eu atendo algumas vezes em pé, atendo algumas vezes sentada, escrevo em pé, sentado, porque a mesa sobe, desce e ficou. Vamos procurar recursos. Então, vamos encontrar recursos para que você possa viver melhor, sem Uhum. resistência. Exatamente. Maravilhoso, né? Não é maravilhoso? Eu acho. Você se autorizar que você pode tudo. Gente, como é que você estava hoje chorando? Aí a tua amiga fala, ai, chorando, por quê? Porque me deu vontade. Eu falo isso pro pessoal lá no projeto. Não, o primeiro tema é choro reparador. Chore. Ah, mas então, mas não tem nada de errado. Chore, chora, e você abre o peito, dá aquela sensação de alívio. Use os recursos que a vida te deu lágrimas para você chorar. Então, e a gente associa tudo meio, né, que chorar é ruim, que a gente está sofrendo. Não, chorar faz parte, às vezes só um choro resolve. Deixa isso te atravessar, né? Deixa escorrer, deixa passar, Deixa né? as Deixa... lágrimas limparem, né, o que está preso em você, para Minha mãe fluir. chama, minha mãe chama choro de preces líquidas, Ai, que onde a lindo! gente confessa, né? Confessa sentir, confessa a nossa alma. E esse negócio dessa permissão para o choro auxilia muito também na relação entre homem e mulher. É muito interessante. Eu lembro que o Márcio ele tinha um desconforto quando chorava, como se tivesse que fazer alguma coisa com o rei. Eu falava, olha só, o choro é meu. Você não precisa fazer nada sobre ele, a não ser estar aqui do meu lado e sustentar. Eu estou chorando porque é melhor fora do que dentro, né? E a minha forma de... Imagina uma panela de pressão de fazer... Psh, e baixa, né? É assim. E eu demorei a entender que com muitos homens, não estou falando todos, né? Não é regra. O choro, ao invés de chorar, socialmente eles gritam, né? E aí a gente entende aquilo como, nossa, eu ficava também, do mesmo jeito que ele ficava destruído com as minhas lágrimas, eu ficava destruída quando vinha um rompante de raiva ou um grito, até que eu comecei a não levar para o lado pessoal e a falar, ele está se organizando com essa expressão. É lógico que isso não é um consentimento a ficar ouvindo grito, a ficar ouvindo abuso ou a sofrer violência. É diferente. Às vezes a pessoa está naquele momento. Então, ao invés de você entrar junto na tempestade, você se manter, né, na sua neutralidade, dar espaço para o outro e depois falar, oh, meu bem, né?
tô aqui. Dá um abraço, a pessoa desmonta, né? E eu tenho conseguido também elaborar essa permissão para o choro com os filhos, que filho não suporta ver a mãe, né? E eu sou super sensível, e aí eles me olham assim e falam assim, ó, melhor fora do que dentro, deixa a mamãe chorar que daqui a pouco a mamãe tá rindo. Por exemplo, não é E gostoso, por passa. exemplo, você chorar às vezes por emoção, você recebe uma notícia e vê que o outro não está bem. Às vezes, eu respondo das pessoas que me escrevem e eu choro de emoção, de vontade de carregar aquela pessoa no colo, de sentir o que aquela família está sentindo nesse momento, naquela dor. E você chora de emoção, você chora porque é uma energia que você está exalando positiva para o outro. Ou então Uhum. chorar de um filme aonde tem cenas que às vezes nos levam às lágrimas. É tão bom. Uma das coisas que mais relaxa é assistir aqueles filmes que meu marido chama de água com açúcar. E sabe aqueles filmes meio de Natal que fica as pessoas se desencontram, mas depois elas se encontram. Mas às vezes você relaxa assistindo isso porque você entra em contato com emoções suas através Uhum. daquele filme. E aí é muito bom, né? E vem coisas que você precisa entrar em contato. Então, eu acho É, que a gente poder trazer esse feminino à tona o tempo todo, trazer essa elaboração, vai fazer que a gente seja uma profissional de mais sucesso. Porque sim. a gente vai estar sendo a gente, né? Vai estar ativando Uhum. uma parte da gente que vai ajudar muito. A E não é uma fragilidade pela fragilidade, é uma vulnerabilidade. Eu estou aqui, eu estou sendo tocada, eu sinto, eu estou nessa relação, esse negócio de estar, eu sou muito livre, tem um pé para fora da porta, tem um quê de defesa, de estar inalcançável. Quando a gente está aqui, a gente sente, é pesado, cansa. Eu posso buscar leveza, mas eu preciso também entender a naturalidade das situações, né? Então, a e gente entrar em contato com esses pontos que estão na sombra, que às vezes vem por choro, às vezes vem por grito, esse medo que a gente tem de olhar para como esses conteúdos suprimidos que ficam na sombra, eles se manifestam, às vezes eles vêm dessa forma, de repente um grito, de repente um choro, de repente um sintoma físico, um sonho esquisitíssimo, né? Então, assim, expira, observa, dá é, vazão. dá vazão. O André ele sempre fala assim, né? Chega um elemento novo, você fala, oi, aí você olha, tudo bem? Tchau. Ele vem e passa. Você não nega. Agora, se você pega e não dá nem o oi, fica assim, ele vai se avolumando, né? E vai Então, te ferindo, porque a gente fica morrendo de medo de sentir ele, né? Então, eu acho assim, é essencial para a gente poder. Sabe, eu penso às vezes que a gente tem muito medo dessa fragilidade, porque nós aprendemos socialmente que a fragilidade, a vulnerabilidade é uma fraqueza, que a uhum, gente não é bem equilibrado. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de mostrar essas facetas delas, porque elas adotaram que isso é uma fragilidade. E eu acho que é o contrário, eu acho que você demonstra muito mais equilíbrio quando você mostra quando a transparência vem à tona e fala, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou sentindo tal coisa, hoje eu tive vontade de chorar, hoje eu tive vontade de eu estou chateado. E se quando você mostrar humano, né? assume a sua humanidade. Então, acho que a Uhum, gente precisa ir para esse lugar. Esse lugar ele está ficando muito convidativo até pela internet, porque há uma maior transparência hoje, porque hoje tem as câmeras, tem tudo que vai mostrando muita coisa. Mas há também, às vezes, eu vejo uma imitação muito grande de você querer ser o outro. Então, eu acho que a internet ela é boa para nos conectar com as pessoas, mas não para a gente se perder de ser a gente, sim para a gente ganhar um espaço, para ter uma voz para poder ser a gente. Então, eu acho bacana. Hoje, qualquer um pode ter um canal do YouTube e dizer algo que ele sabe fazer, o seu eu bolo. adoro o jeito que você fala YouTube. É YouTube. Tem tudo um YouTube. Eu vejo até o ombrinho vindo assim. Deixa eu te falar, Rosana, um assunto que eu realmente acho bem importante a gente falar nessa live, que, quando se refere ao feminino e às sombras, né? É a questão da hipersensibilidade.
que durante anos foi taxada, eu não sei se o Hélio está aí ainda, se tiver, Hélio, dá um oi aí nas mensagens, mas durante muito tempo foi chamado de histeria, né? As mulheres, ou os homens também eram acometidos disso, que vem de hístero, né? Que é útero. Então, assim, ser sensível, ser mulher e sentir começou a ser categorizado como é louca, é pirada, é desequilibrada, né? E dentro do contexto também da hipersensibilidade, a gente sabe que isso caminha para e passo também com questões espirituais, para aqueles que acreditam nisso, no espiritismo. Essa hipersensibilidade, algumas vezes, ela se manifesta como uma mediunidade, mas para a gente ficar no campo só do comportamento, uma hipersensibilidade, né? E quanto mais a gente nega isso, mulheres e homens que têm esse aspecto, né? Mais desequilibrado isso fica, né? Então, como que eu dou vazão a essa hipersensibilidade, a essas percepções que a gente tem, às vezes, de muitas e muitas camadas, né? Que a gente não sabe exatamente dar nome, entender que campos são esses que atuam sobre nós e que eu posso organizar este contato. Porque negar não funciona. Por isso que eu falo, gente, eu fui olhando para minha sombra, eu fui escrevendo sobre ela, eu me referi a isso, a encontro com a sombra, até que eu entendi que o encontro não bastava, sabe, Rosana? Eu preciso abraçar, eu preciso amar, eu preciso acolher, eu preciso dar lugar para que, desarmada, ela possa se abrir para novos movimentos, para novos convites, para atitudes renovadas, para empatizar, para entender, porque essa hipersensibilidade, eu não acredito que é gratuita, eu não acredito que é capricho, que é mimada, entendeu? Pode ter um quê de a gente, né, às vezes se entregar para o egoísmo, para ser mimado, mas é por quê? Porque não tem estrutura para fazer diferente. Então, ao invés de a gente ficar observando esses aspectos nossos como um capricho, querer ver, querer olhar. Porque também ficar só naquilo ali, aí realmente vira o que eu chamo de abraço de afogados. A pessoa fica ali e cria um apego às zonas estéreis da lamentação. Eu Né? diria que a zona, eu fiz um Vencercast na quarta-feira, ontem, que eu chamei, tá no meu Instagram, eu chamei da zona de conforto, essa coragem, né? Eu tô fazendo a semana da coragem aqui no meu Instagram. A gente fala muito sobre a coragem. A coragem de olhar para a sombra, a coragem de olhar para aquilo que você tem de bom e você não realiza. A coragem de olhar para a zona de conforto que você vive, né? Então, muitas vezes, você se acostuma com o que é ruim e você não consegue sair dele. Então, você se acostuma a ser daquele jeito que você é, não está funcionando, você se acostuma com aquele relacionamento que é péssimo, mas é o que é, o que é, você nem acredita muito. Eu até falei assim, você fala, tipo, a gente é mais feliz do que isso. Então, às vezes, você nem percebe que você pode ser mais feliz do que isso se você fizer alguns passos, mudar algumas coisas, né? Conversar, às vezes, a comunicação. E eu acho que essa zona de conforto, ela é algo que vem muito da nossa história de não querer praticar muito esforço nas coisas. A gente acha que tem que ganhar muito e fazer pouco. A gente acha que tem sempre que sentir as coisas que são gostosas e as que são amargas a gente não curte. A gente acha que a vida sempre deve realizar nossos desejos. A gente está sempre pedindo nas orações para que as coisas que a gente quer aconteça. A gente acha que a gente quer fugir de qualquer coisa que exija mais. Então, eu percebo isso. Muitas vezes a gente vive mal, a gente sofre porque a gente não quer dar esse passo. Então, às vezes, esses momentos, essas condições, elas podem ser por várias circunstâncias, mas uma delas a gente poderia incluir para uma possibilidade que é se acostumar a viver esse mal-estar. É assim mesmo, Rosana. Não, mas tem sido assim há muito tempo. Eu não sei, tem como ser diferente, né? Então, eu acho que sim, tem como ser diferente.
A gente pode agir diferente, mas para isso a gente vai ter que dar uns passos. Os passos é, de repente, adquirir um curso, os passos é ler um livro, os passos é você fazer uma terapia, os passos é o que você escolher, né? Você Querer ver, né? querer ver, mas eu preciso dar alguns passos, né? Então, acho que isso é uma das primeiras coisas para a gente poder sair da sombra e deixar esse feminino vir, essa coisa bonita da nossa sensibilidade, é dar alguns passos, validando e até experimentando, até para falar, bom, eu vou experimentar, se não for bom, eu volto. Eu volto. Tá tudo bem. Mas nós precisamos, pelo menos, experimentar, ter essa curiosidade. E às vezes a vida nos aperta, 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 até que a gente é obrigada a experimentar. Mas talvez você não precise esperar ser obrigado. Você pode experimentar agora, viver melhor. Eu ia falar aqui, gente, o pessoal não está perguntando nada. As pessoas... Eu não sei o que a gente está fazendo, o pessoal não está perguntando nada, mas aí entrou uma pergunta. Ó, a Franciele perguntou, Dani, você poderia falar mais dessa hipersensibilidade? Posso sim, Franciele. É aquele momento, né, da nossa vida em que a gente... Às vezes as pessoas são assim. Tem pessoas que estruturalmente, até a família como um todo, tem esse traço, né? De sentir as coisas com muita intensidade, de sentir as coisas como que a flor da pele, de ter uma hiperreação, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente não pode se entregar para esse impulso de uma forma indiscriminada, né? E se justificando em cima deles, ou dizendo, ah, eu sou assim mesmo, e pronto. Eu acho que é muito esse no nosso íntimo. Poxa, isso tá me machucando. E isso também tá machucando quem eu amo. Como que eu posso olhar para isso sem o chicote de ficar me culpando? Ah, eu sou assim mesmo e acabou. E esse é um problemão, porque essa é a hora em que a gente usa a culpa, né? Eu não presto mesmo. Então, ela vira um álibi para não fazer nada de novo. E é um perigo esse lugar. Então, a culpa, ela tem uma serventia, porque quando ela bate, ela vem para dizer que a gente se excedeu em alguma coisa. É a voz da consciência ouvida tardiamente, como diz Emmanuel, né? Então, assim, quando a gente consegue ouvir, a gente pensa, poxa, mas eu não quero ficar nisso. E aí a gente começa a olhar para essa hipersensibilidade para ver se ela vem de uma estrutura minha, que eu sou assim mesmo, eu sou sensível, e eu vou aprender a regular, eu vou aprender, por exemplo, a aterrar de alguma maneira, às vezes mexer com a terra, às vezes fazer um estudo espiritual que vai ajudar a gente a disciplinar essa força, essa hipersensibilidade. Às vezes é uma situação que pode resolver com esporte, pode resolver com autoconhecimento, e aí aquilo começa a ter uma nova orientação dentro de nós. A gente começa a usar isso, por exemplo, para canalizar para as artes. Eu canalizei a minha hipersensibilidade na escrita. E quando eu não dava vazão para isso, isso virava conflito nas relações. Conflito no casamento, conflito com filhos, conflito com os meus pais. Né? E aí eu comecei a usar essa força, essa potência da hipersensibilidade para a expressão artística por meio da escrita, organizando pensamentos e sentimentos e querendo ver. Então, o que eu posso, né, dizer para você, Franciele, é que tem um caminho, né, para lidar com a hipersensibilidade. Eu falo muito disso também no meu livro, que é o Abraço à Sombra. Depois, se alguém puder escrever aí, que eu acho que tem algumas pessoas até que falaram do livro aqui antes, mas tanto também a Rosana quanto eu, a gente tá com os nossos cursos online também, mas a gente entender que é uma força dentro de nós, que ela pode estar a serviço da gente. Que quando ela está no inconsciente e na sombra, ela manda na gente, ela que está montada em nós. Então, o autoconhecimento faz com que a gente troque de lugar. E aí eu falo, ao invés da minha hipersensibilidade me usar, eu agora trago ela para a consciência, olho para ela e eu regulo. Eu aprendo a lidar e eu desenvolvo ferramentas para poder entender e canalizar essa força. Tornar isso uma força, exatamente. E eu acho, Dani, que essa questão é um grande amadurecimento, porque enquanto a gente fica vivendo de uma forma mais impulsiva, para que aquilo que saia da gente saia de uma forma que nos agride, porque muitas coisas que a gente acaba fazendo
quando não temos controle sobre isso, é nos agredir. Agredimos o outro, nos arrependemos, depois temos que ficar pedindo desculpa. Ai, não era bem o que eu queria ter dito, não é o que eu queria ter feito. E a gente se irrita porque acha que o outro não está entendendo a gente. Então, a gente vive vários processos que eu acho que tem uma coisa que está no Evangelho, que é perfeita, que diz assim, que está no capítulo da obediência, que diz, obedecer não é submissão, é você usar o bom senso. Então, é você entender que apesar de você desejar se colocar daquela forma para dizer o que você está sentindo, porque alguém pisou no teu calo, é você parar e pensar se aquela forma de você se expressar, você, dentro dos seus conceitos, acharia isso bom. Ou bom para você, ou bom para o outro. E quando você chega à conclusão que aquilo talvez não é exatamente o que você quer expressar, apenas você está chateado, você consegue começar a trabalhar nesse autocontrole, pensando que esse bom senso ele tem mais a ver com a humanidade do que essa impulsividade que vem como um raio, né? Vem como uma força que a gente não sabe dirigir, é como se fosse um carro sem um motorista. Então, eu acho que ser um motorista é a gente começar a sentir aquilo que a gente faz, o que causa. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente se desculpa depois, mas a gente não usou empatia para perceber o que o outro sentiu daquilo que a gente fez. Mas quando eu começo a usar a empatia e perceber o que eu dou atenção, o que eu ocasiono no outro, pronto, aí eu começo a pensar, da próxima vez eu preciso silenciar, eu preciso ter um autocontrole. Eu fiz uma live com o Adenauer Novaes, uma pessoa maravilhosa, um psicólogo, até que vale a pena muito você conhecer. Ele é da Bahia, a gente é amigo há muito tempo. Ele também é amigo de Adenauer, de Rossandro. A gente estava conversando, estava dizendo para ele, uma das formas de a gente controlar essa impulsividade, esse descontrole que às vezes bate na gente, ou essa hipersensibilidade, né, qualquer coisa me deixa mal, é a gente, de repente, silenciar. Quando você se vê numa impulsão em algo, você dá uma parada e falar como eu posso, que outras formas eu posso passar essa mensagem que não é gritando com essa pessoa ou ficando desesperado. Que outra forma? Como você disse, de repente através da escrita, de repente através de uma oração, de repente através de meditações constantes, né? Várias pessoas mudam muito isso através da meditação. Começa a ter mais, diminui o barulho mental e começa a ter mais autocontrole sobre as suas emoções. Porque eu acho que elas acabam gerando muito sofrimento para a gente e para o outro. Exatamente. Querida, já fomos longe aí. Estamos longe demais. Eu tenho uma live em 15 minutos com duas amigas, mãe e filha, maravilhosas no projeto, dentro da jornada, que vai ser muito gostoso hoje também. Gente, foi muito bom. Dani, só gratidão, né? Não tem outra palavra. Só gratidão. Demos nosso jeito, corremos do YouTube para cá, do YouTube. Adoro. Muito grata pelo convite, querida. Adorei estar contigo. Agradeço a todos os presentes aí, todo carinho das pessoas escrevendo. E deixo um beijo. Muito, muito. Um beijo grande para você, Dani, minha irmã querida. Mas também a todo mundo que assistiu. Eu espero que essa live vai ficar no YouTube. Não, vai ficar primeiro, vai ficar no Instagram. Depois eu vou passar lá para o meu canal do YouTube. E também, se Dani quiser, ela vai baixar lá no canal dela. E aí a gente vai poder também colocar lá e a gente poder que outras pessoas possam assistir se gostaram. Grande beijo, gente. Até a próxima, irmã. Um beijo, querida. Até.